paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração e permaneça agora e para todo sempre. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos invocar a presença do Espírito Santo em nossa vida no dia de hoje, para que através da luz e da sabedoria do Espírito Santo, nós possamos descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para seguirmos os seus caminhos. Ó Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Tua presença dentro da nossa vida. Pedimos a Tua presença dentro do nosso coração, que nós queremos ser templos do Espírito Santo. Vem morar dentro de nós, para nos ensinar todas as coisas, para nos mostrar todas as verdades, para que conheçamos o perfeito caminho de Deus. E nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, instrui-nos, guia-nos com teus próprios olhos, sê lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ensina-nos todas as coisas, para que nós tenhamos uma vida cada vez melhor com Cristo Jesus. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no Teu nome. Vem estar conosco segundo a Tua promessa. Cristo prometeu que estaria conosco até o fim dos séculos, junto de nós. E disse também que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas no Seu nome, Ele estaria no meio delas. Como nós declaramos que estamos reunidos em nome de Jesus, Jesus está aqui em nosso meio, de vida real, plena e total. E unidos àqueles que estão conosco, na televisão, na internet, nas nossas rádios, Cristo está agora conosco, junto a nós todos. Aproveitemos esse momento para nós sentirmos a presença de Cristo em nossa vida e aproveitemos para confessar a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós confessamos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, as nossas transgressões que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. No momento que a gente com toda humildade confessa a Jesus os nossos pecados, nós iniciamos a nossa reconciliação com Deus. Declaremos a Ele o nosso arrependimento agora. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós estamos arrependidos de nossos pecados e te pedimos forças para não pecarmos mais. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Nós te pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Nesse momento nós nos reconciliamos com Deus. Tantas quantas forem as vezes que nós pecarmos, tantas devem ser as vezes que nós pedimos perdão. E quando pedimos perdão, nós temos de aceitar esse perdão, nós temos de reconhecer esse perdão. O demônio coloca na nossa cabeça que isto que nós fizemos não é suficiente para receber o perdão. O demônio diz, imagine, você que fez tanto, você foi tão pecador, agora só com esse pedido de perdão você está perdoado? Está sim, porque o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, a ponto de entregar a sua vida por nós, Ele está pronto a nos perdoar todas as vezes que pecarmos. Reconheçamos agora Jesus como Filho de Deus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso Salvador, como nosso Redentor, como nosso único Senhor. E declaramos que te reconhecemos como Filho de Deus. No momento em que a gente confessa Jesus aqui nesta terra, a promessa dele é esta: quando vocês me confessarem aqui na terra, eu os confessarei diante do Pai. Então, no exato momento que nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, Ele chega perante o Pai e diz, Pai, escreve aí no livro da vida o nome do Francisco, do Antônio, do José, do Manuel, de todos aqueles que estiveram reunidos no meu nome e me reconheceram como Filho de Deus. E quando a gente reconhece Jesus como Filho de Deus, nós nos tornamos também filhos de Deus. E a melhor posição que nós temos de ter aqui nessa terra é a posição de filhos de Deus. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos meditar hoje, na Escritura Sagrada, sobre um texto que está na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9. Antes, vamos dizer
o que é essa epístola aos Colossenses. Paulo, nas suas viagens apostólicas, ele passou pela cidade de Colossos. E a cidade de Colossos, ele reservou para ele nos dizer a mais pura doutrina sobre a natureza de Cristo aqui na terra. Ele deixou muito claro quem é Cristo aqui na terra. E ele, depois de fazer uma porção de afirmações, uma porção de revelações sobre Cristo na terra, ele diz assim no versículo 9: portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós podemos dizer que aqui é o ápice da Escritura Sagrada. Quando Paulo declara que Cristo era o Filho de Deus, que ele tinha todas as forças e o poder de Filho de Deus, que ele era Deus, Emanuel aqui na terra, ele diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui, quando eu digo que isso aqui é o ápice, é o cume da teoria cristã, é para que nós tenhamos a responsabilidade de entendermos o papel de Cristo na nossa vida e o papel de Cristo dentro da nossa crença, dentro da nossa fé. A gente sempre aqui aponta os erros da Igreja Católica, as heresias da Igreja Católica, e ela nega este princípio aqui. Ela não nega peremptoriamente, ela não afronta peremptoriamente, ela não diz que isso aqui não é verdade, mas ela diz que Maria tem o poder de Cristo, que Maria tem o poder de Deus, que Maria é intercessora, que Maria tem todos os poderes, que Maria está assentada nos céus. Então, quando ela desfigura Cristo, tira de Cristo o potencial, a totalidade, porque está escrito aqui, nele habita a plenitude da divindade, não sobra mais nada para ninguém, é tudo de Cristo. E quando ainda nessa epístola aos Colossenses, no capítulo 3, o que ele diz aqui no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 11, ele diz assim que Cristo tem de ser tudo em todos, que é o lema da nossa igreja, que é o lema da nossa obra, que é o lema da nossa viagem aqui pela terra. Cristo, tudo em todos. Por quê? Porque ele é a plenitude da divindade. É interessante que a gente observe bem as afirmações de Paulo na epístola aos Colossenses, quando ele trata de Cristo, quando ele termina por dizer, gente, ele é o maior, não existe nada maior que ele. Ele é a plenitude da divindade, por isto ele tem que ser tudo em todos. Preste bem atenção o termo que Paulo usa, tudo. Ele não diz a coisa mais importante, ele não diz a coisa mais interessante, ele não diz a maior parcela, ele não diz a maior parte, ele diz, não, Cristo tem que ser tudo, tudo. Isso abstrai todas as demais coisas, isso tira de nós todas as demais coisas, para ficar única e exclusivamente Cristo como a plenitude da divindade e para ser tudo em todos. Esses dias uma pessoa me ligou e disse assim, o senhor podia me dar a diferença entre religião e a fé? Eu digo, a religião é uma coisa material, a religião é uma coisa aqui da terra, e a religião, ela usa de ritos, de rituais, para poder se corporificar. Então a religião, ela tem um grande problema, de que ela só se corporifica, ela só consegue tornar-se concreta através dos ritos e através dos rituais. E o rito e o ritual são coisas que pervertem a natureza humana. São coisas que degringolam a natureza humana, são coisas que destroem a fé. À guisa de dizer que os rituais, que os ritos levam para a fé, eu afirmo que os ritos e os rituais, eles são tão materializados que ele acaba destruindo a fé. E qual é a diferença então da religião? A religião é ritual, a religião é terrena, a religião é a religação com Deus através de rituais.
Ao passo que a fé é uma ligação com Deus dentro do Espírito, dentro da vida. Jesus em João ele diz, o que eu vos falo é Espírito, o que eu vos falo é vida, não é ritual, não é rito. Então quando a gente vai para a parte de ritual da igreja, quando a gente dá profunda, como é que se diz, importância ao ritual da igreja, nós destruímos a espiritualidade da igreja. Por que eu digo isso? Porque hoje nós temos uma igreja cristã que cada vez mais ela vai para os rituais. Com isto fazendo com que a fé perca o seu colorido. Não é outra a atitude dos umbandistas, não é outra atitude dos espíritas, não é outra atitude de a maioria das igrejas que deixam de ser espirituais para serem rituais. Para serem rituais. E quando você deixa de ser espiritual para ser ritual, você materializa a igreja. Você materializa o espírito, você faz com que o espírito perca a sua profundidade, faz com que a nossa fé ela se esmaeça. Por isso eu critico aquelas igrejas que a guisa de espiritualidade faz a pessoa rodopiar, cair no chão, berrar, gritar, latir, miar, faz a pessoa sair andando que nem aviãozinho pela igreja fora, faz a igreja dançar danças indecentes, faz a igreja fazer uma porção de coisas rituais que fogem do pensamento espiritual e fogem da palavra de Deus, que é espírito. Jesus diz, é espírito. É espírito, Jesus diz, é espírito e vida. Aí você encontra uma grande heresia católica quando ela vai pegar a palavra que está escrita em João, no capítulo 6, que Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida eterna. Aí a igreja católica faz o ritual. Qual é o ritual? Presta atenção. Jesus diz, a palavra que eu estou dizendo para vocês é espírito. A palavra que eu estou dizendo para vocês é vida. Aí a igreja católica pega aquilo como ritual. Então ela pega o pão, faz a hóstia, o padre fala sobre aquilo, e ela diz que aquela hóstia, aquele pão, foi transubstanciado na carne e no sangue de Jesus, para você comer a carne dele de maneira real. Então veja o que faz o rito. O rito destrói a parte espiritual. O que Jesus... E aí, vejam bem, a pessoa comeu aquela hóstia e diz, comi Cristo, comi, bebi o sangue de Cristo. Mas o que é que Cristo disse? Quem não comer da minha carne, quem não comer do meu sangue, quem não me comer, quem não me pegar, quem não me engolir. Quem é Cristo? É o verbo, é a palavra. Então quando você transmuda o sentido da palavra, que é a palavra de Deus, que você tem de engolir, moer, comer, que você tem de colocar dentro de você, moída dentro de você, quando você transmuda isso por uma parte meramente ritual, você sai do espírito, sai da palavra de vida, para você entrar num mero rito, que não leva a coisa nenhuma, não leva a lugar nenhum. Então nós temos que tomar muito cuidado com os ritos que se introduzem nas igrejas, com os rituais que se colocam na igreja, que quase sempre esmaecem o espírito. Eu já fui em igreja, por exemplo, que nós cantamos 3 horas de louvor, depois o demônio não deixou o pastor pregar a palavra de Deus, porque quando ele foi para o púlpito ele caiu lá, e o povo delirou, porque era o Espírito Santo que havia tomado aquele pastor. Depois a mulher dele foi lá também como pastora para pregar, caiu do outro lado do púlpito, e o povo delirou de novo, dizendo, olha só, o Espírito Santo tomou conta aqui. Mas que Espírito Santo é este que vai impedir que a palavra de Deus seja falada, seja dita, e permite que durante 3 horas o povo cante enfadonhado, cante até às vezes dando pulinho, cante aquilo e tudo, outros saem andando de aviãozinho por dentro da igreja, outros saem latindo por dentro da igreja, outros saem fazendo toda sorte de ritos e rituais. Mas a palavra de Deus, que tem que ser consumida, bebida, engolida, mordida, comida, essa não foi falada. Essa não foi falada. Então nós temos de tomar cuidado quando a gente vê o que é rito
e o que é o Espírito de Deus de verdade. Os rituais quase sempre vêm para esmaecer, para desmerecer o Espírito, para tirar o Espírito dentro da igreja. E quando sai o Espírito Santo dentro da igreja, pode ter certeza de uma coisa, entra outro Espírito, que é o Espírito do cão, o Espírito do mal, o Espírito do inferno. Ele entra dentro da igreja. E as pessoas pensam que naquele ritual que estão fazendo, eles acabam chegando à fé, chegando a Cristo de verdade. Agora, quando Paulo diz que Cristo é a plenitude da divindade, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Só se chega a este Cristo quando a gente for nele pelo Espírito, completamente vidrado em Cristo pelo Espírito Santo, que nos leva ali. E é espiritual a palavra de Cristo, e é espiritual a nossa ligação com Cristo. De nada adianta o rito que a gente faz. De nada adianta o rito que a gente faz ali, ou seja na dança, ou seja no batuque, ou seja em qualquer outra manifestação de ritual. Se o nosso coração, não for colocado diante de Cristo de verdade, nele de verdade, você nunca vai ter espiritualmente a sua ligação com Cristo. E quando eu dizia, por exemplo, de heresias da Igreja Católica, vamos chegar a mais uma. Quando a Igreja Católica tira Cristo de pedra fundamental, quando a Igreja Católica fala que Cristo não é a pedra, e sim Pedro é a pedra, parece até uma coisa natural, uma coisa apenas uma afirmação, mas não, é uma heresia do cão, é uma heresia do diabo, é uma heresia do inferno, porque ela tira a pedra, que é Cristo, e coloca ali Pedro como fundamento. Então, veja bem, se nós chegarmos nesses prédios enormes que tem aqui em São Paulo, e nós tirarmos os alicerces que estão feitos ali há muitos e muitos anos profundos, e colocarmos ali meia dúzia de homens segurando aquele prédio vai vir a ruína. Aquele prédio vai vir a ruína. Essa é a figura que eu vos faço. Quando você tira o alicerce que é feito de pedra verdadeira e coloca homens para segurar aquilo, você está destruindo os prédios todos. Agora veja como é que Cristo diz. Cristo é a pedra. E esta pedra, ela vai exercer papel na nossa vida, quer queiramos, quer não queiramos. Porque o que está escrito aqui no livro de Mateus, no capítulo 18, onde ele diz assim, que Cristo é a pedra. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. E aquele sobre quem esta pedra cair, ele será moído. Então preste atenção o qual é o nosso fim. Quer queiramos, quer não queiramos, esta pedra, ou nós vamos ter de cair sobre ela, de nossa livre e espontânea vontade, pelo nosso próprio querer, ou nós vamos cair sobre ela, ou nós vamos seguir no fim, quando ela vai cair sobre nós. Qual é a diferença? A diferença é que quando nós nos jogarmos sobre essa pedra, quando nós jogarmos sobre essa pedra que é Cristo e não Pedro, quando nós nos jogarmos sobre essa pedra que é Cristo e não é Pedro, nós vamos ser moídos em pedaços, nós vamos ser despedaçados. E Cristo vai nos pegar os cacos todos e vai nos reconstruir numa nova vida. Entendam bem? Cristo vai nos reconstruir aqueles cacos todos que ele pegou, ele vai nos reconstruir para uma nova vida. Agora, se nós não aceitarmos Cristo e não nos jogarmos sobre ele, no dia do juízo, ele vai cair sobre nós e nós vamos ser moídos e o nosso pó vai ser jogado à terra e no inferno. Essa é a verdade. Então nós só temos uma escolha. Ou nós nos jogamos sobre Cristo e vamos ser despedaçados nessa pedra, e depois essa pedra vai nos reconstruir, essa pedra vai nos fazer de novo, vai nos dar uma nova vida, vai nos fazer nascer de novo, e aí nós vamos ser salvos, ou então, esta pedra, se nós continuarmos renitentes, ela um dia vai cair sobre nós, e nós vamos ser moídos, e vamos virar pó, e este pó vai voltar à terra, e o nosso espírito vai para o inferno. Essa é a verdade que nós temos de ver. Então não existe pedrisco, pedrinhas, pedra de tropeço, outra qualquer pedra que possa solucionar o nosso problema. É só Cristo.
ou nós caímos sobre ele, nos braços dele, ele nos abraça e nos salva e nos leva aos céus, ou ele um dia, ele vai cair sobre nós e vai nos moer e não vai aproveitar nada de nós. Mas aonde tem a outra heresia da Igreja Católica? Ela diz, não é nada assim não. Nós, o Papa, temos poder de julgar as pessoas e colocá-las nos céus. Mas onde é que está isso? Onde é que está isso? Se o próprio Jesus diz, eu não vim ainda para julgar, eu vim à terra para salvar. Olha o que está escrito aqui no livro de João. No livro de João, o que está escrito aqui? A missão do Filho, livro de João, no capítulo 3. No capítulo 3. Olha o que está escrito no capítulo 3. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Cristo ainda é o Salvador, gente. Cristo ainda não caiu sobre ninguém para moê-los. Cristo está esperando que a gente caia sobre ele, a gente quebre o velho homem, a gente quebre a velha natureza, a gente quebre a vida de pecado, de erro, de transtorno que nós tivemos para trás, que ele nos reconstruirá numa nova vida e nos fará uma nova criatura. Isso é que Cristo está esperando. E ele não julgou ainda ninguém. Ele está na expectativa de que todo mundo seja salvo. Ele está na expectativa de que todo mundo seja salvo por ele. O único que vai julgar um dia, quando ele deixar de ser o Salvador, quando ele falar assim, agora chega, não vou salvar mais ninguém, agora eu vou julgar todo mundo. Ele vai dizer, já falei bastante, já mostrei bastante, quem quis, quis, quem não quis, não quis, eu então agora vou julgar. É Cristo. E a própria Igreja Católica tem o credo dela, que ela não obedece a esse credo. Porque se vocês rezarem o credo da Igreja Católica, está escrito, creio em Deus Padre, outra coisa errada, em Deus Pai. Aí no final ela diz assim, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, enquanto Cristo não voltar como julgador, ninguém pode, ninguém tem direito, ninguém tem condições de julgar quem quer que seja. E por que é que Cristo é que vai julgar? Porque só Ele tem esse poder. Só Ele que é o julgador. Só Ele que recebeu essa missão. E só Ele tem interesse no julgamento, sabe por quê? Porque Ele é o Salvador. Nenhum homem aqui na terra, nem Pedro, nem Paulo, nem Joaquim, nem José, nem Papa, nem ninguém foi salvador de quem quer que seja. E quando nós, os pastores, lá de quando em vez conseguimos converter uma pessoa, não somos nós que convertemos. É a palavra de Deus, é Cristo Jesus que faz essa conversão. Então a conversão é feita por Cristo e Ele tem a expectativa de salvar todo mundo antes dele julgar os remitentes. Coisa interessante, que nós vivemos uma vida em que nós queremos desconhecer Deus. Coisa interessante. O demônio cega a nossa vida. O demônio cega a nossa inteligência. O demônio cega a nossa vontade, de tal maneira que a maioria do mundo vive alienado. Vive completamente alienado, não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não sabe como fazer. E vive uma vida em pecado, uma vida de afronta a Deus, uma vida de desobediência, e acha que aquilo está normal, que aquilo é bonito, que aquilo é bacana, que aqui tem a gente se divertir, que tem a gente namorar antes de casar, o que tem a gente adulterar de quando em vez. Nós estamos vivendo essa vida de epicurista. O que interessa é a minha felicidade, eu tenho que ser feliz a qualquer custo. Agora eu pergunto, onde é que a felicidade pode ser plantada sobre a infelicidade dos outros? Como é que a pessoa pode querer ser feliz se ele é irresponsável pelos filhos que ele colocou no mundo? Como é que ele pode ser feliz? Como é que ele pode ser feliz de uma forma, agindo desta maneira? E como é que o pecado, a vida em pecado, a vida distanciada de Deus, pode trazer a felicidade? Como? Como é que se explica isso?
Interessante que existe aqui uma expressão de Cristo, muito interessante, que a gente às vezes fica pensando, mas como é que é isso? Ele fala do fermento. Ele fala do fermento. Então o que ele diz aqui? Que um pouco de fermento leveda a massa e faz com que a massa fique toda levedada. Então ele diz que o reino dos céus é semelhante a esse fermento. Mas se nós vamos ver toda a Escritura Sagrada, toda ela, nós vamos ver que o fermento é uma coisa amaldiçoada. É uma coisa que Deus liga ao mal. É uma coisa que Deus coloca no mal. Quando ele fala que o reino dos céus tem de ser semelhante ao fermento, que aquela dona de casa coloca sobre 3 massas e fica tudo levedado, é que ele quer que nós façamos como o fermento. Entremos na massa e façamos com que essa massa se transforme em uma nova vida e uma nova criatura. Agora, o fermento na Escritura Sagrada, ele está ligado ao mal. Vamos dar um exemplo? Se vocês pegarem na saída do Egito, o povo foi obrigado a comer pão asmos. O que é o pão asmo? É aquele que não tem fermento. Por quê? O que era o fermento antigamente? O fermento antigamente era massa velha. Era massa antiga. Era a massa antiga que se separava, a massa antiga, velha, cheia de fermento, cheia de fermentação. Aquela massa velha a gente introduzia na massa nova e aí levedava a massa nova todinha. Então o sinônimo de fermentação no Antigo Testamento e até no Novo Testamento de Jesus, o fermento ele tem um aspecto maligno dentro da palavra dele. Por que esse aspecto mal? Porque o fermento ele é coisa velha, é coisa rançosa, é coisa cheia de levedo, cheia de uma opção de coisa que você introduz numa massa nova e ele leveda toda aquela massa. Ora, o que Cristo quer de nós? Cristo quer que Ele esteja dentro de nós. Cristo quer que Ele entre dentro de nós, que Ele transforme a nossa massa. É isso que Cristo quer de nós. E isso está exposto na Escritura Sagrada. Se nós formos no livro de Isaías, de Jeremias, aliás, no capítulo 18, nós vamos encontrar no livro de Jeremias, no capítulo 18, a figura do vaso de oleiro. Olha que figura maravilhosa esta, em que Deus se coloca como o oleiro e nós como os vasos. E olha que coisa interessante que ele diz aqui. No versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, quer dizer, Deus tem o poder e Ele quer pegar a massa que somos nós e nos fazer cada vez mais perfeito, cada vez melhor, cada vez mais de acordo com a vontade dEle. Ainda que de vez em quando Ele tenha de destruir aquela massa e fazer de novo, e bater de novo, e colocar de novo para reconstruir a massa. Assim é a nossa vida. E assim é a pedra Cristo em nossa vida. Se nós não nos jogarmos sobre Ele, para que Ele nos moa, e para que Ele, juntando os cacos, nos faça uma nova vida, um novo homem, uma nova criatura. Se nós não fizermos isso, no dia do julgamento, Ele vai cair sobre nós como uma pedra e vai nos moer para a vida eterna lá no inferno. Agora, se nós nos entregarmos a Ele, Ele vai fazer igual o oleiro. Enquanto o vaso não estiver perfeito, enquanto o vaso não estiver bom, Ele não abandona a massa. Ele não abandona a massa. Nós somos a massa de Deus e Deus o nosso oleiro. Entreguemos a nossa vida diante dEle, coloquemos a nossa vida na mão dEle, sujeitemos que Ele nos molde, que Ele nos faça com uma nova vida, com uma nova criatura, que Ele nos faça um vaso de honra para a honra de Deus, que Ele nos faça um vaso maravilhoso, formoso, para que sirva de glória e honra do Senhor Jesus na nossa vida. Esta é a nossa função
temos de espiritualmente aceitarmos Cristo, aceitarmos Deus através de Cristo, aceitarmos a plenitude de Deus aqui na terra, que é Cristo, aceitarmos a divindade plena que é Cristo aqui na terra, para nós podermos chegar aos céus, para nós podermos um dia morar na morada celestial. Enquanto isso, nós temos de ir nos moldando. E o grande olheiro que é Deus, Ele quer fazer de nós um grande vaso de honra para Ele. E vamos deixar que Ele faça. Vamos cooperar que Ele faça. Vamos deixar de manchar o nosso vaso com pecados, com erros, com vícios, com doenças, com enfermidades, com pobreza, com miséria, com tudo isso que nós colocamos na nossa vida, porque nós não nos aproximamos de Deus, porque nós não entregamos a nossa vida a Jesus. Porque Ele sim, é que veio para nos salvar, mas ainda aqui na terra, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, para nós vivermos aqui na terra o reino dos céus, para nós entrarmos um dia nos céus do Senhor Jesus. Se creem, digo amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar agora, para que Jesus nos dê a sabedoria, e nos dê o desprendimento, e nos dê inteligência, para nós nos colocarmos diante dEle, como barro, para que Ele nos faça vaso de honra. Senhor Jesus, nós nos inclinamos agora diante de Ti. Nós nos ligamos a Ti, Senhor Jesus, sem qualquer ritual, sem qualquer rito que nos separa de Ti, Senhor, para entregar a nossa vida a Ti. Senhor, nós queremos nos julgar sobre Ti, Senhor, que és a pedra, para que Tu nos moa, Senhor, e arranque de nós os pecados, os erros, os vícios, para que Tu nos arranque de nós a pobreza, a miséria, para que Tu nos arranque de nós toda a ação demoníaca em nossa vida, Senhor, para que nós possamos ser reconstruídos, ser feitos de novo, ser feitos novas criaturas, nascermos de novo nas Suas mãos, Senhor, como oleiro celestial. Ó Senhor Jesus, nós queremos que Tu nos transforme a nossa vida, Senhor Jesus. Nos ensina na humildade a nós nos entregarmos a Ti. E nos recebe, Senhor, como pedra. Moe todo o nosso erro, o nosso pecado, moe todo o nosso passado e reconstrua-nos, Senhor, para uma vida nova. É o que nós Te pedimos no Teu santo nome. Os que creem, digam amém, amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque Teu, Senhor, só Teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.